A todos, boa noite a todas, são 19h30, vamos caminhar com Jesus. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou entrando aqui no computador, vocês podem, né? Para estar aqui com vocês, para a gente poder... Ô, Cadu, tudo bem? Como é que você está, Cadu? Paz e bem, boa noite. E a Mel? Mel já fez a fisioterapia toda, né? Ela agora tem um braço biônico, né? Como é que tá o bracinho dela? É o Cadu do grupo de jovens, a Mel, filha dele, fez uma fratura perto do cotovelo. Ah, tadinho. Mozinho aqui, Cadu, tá falando, tadinha da Mel. Ah, tadinho dela, gente. Hoje tá meio tenso, mas vai ficar 100%. Vai sim, Cadu, acredita que vai porque vai. A gente não pode se deixar levar pelo desespero, não. Né? Tirou o gesso agora. Está melhorando no dia a dia. A Mel tá tensa. Tirou o gesso tem quanto tempo? 2 dias, 3 dias, uma semana? Conta aí pra gente. Essas coisas de saúde é assim mesmo, né? Eu vivo dizendo que quase sempre nos problemas graves de saúde a gente dá 2 passos para frente e depois dá um passo para trás, né? Tem uma semana que ela tirou o gesso, amor. É. Então ela ainda deve estar meio irritadinha, porque o braço deve ter ficado fininho, até ela recuperar a força do braço, recuperar a motricidade, demora. Mas é assim mesmo, né? Tem até sexta para melhorar a amplitude, ou vai para físio. Aí o médico deu 15 dias para a vida melhorar a amplitude, se não físio. Né? Normalmente a articulação, quando fica muito parada, recanto dos sonhos campos. Não sei quem é não, mas boa noite, paz e bem. Acho que é mais medo e dor, mas não a culpa. Sabe, eu quebrei o braço, na altura do punho, mas já adulto, né? E assim, eu tive que ficar muito tempo com gesso, né? E aí eu vou lhe dizer uma coisa, a articulação ela fica dura. E às vezes dói, incomoda, né? E assim, para mim, já tinha, sei lá, uns 20 anos de formado, médico adulto, era fácil entender o que estava acontecendo. Mesmo assim, eu ficava com medo às vezes. Né? Imagina ela que é pequenininha, né? Ela está evitando mexer mais por medo. Até deve doer, mas nada... Oh! Quando ela está distraída, mexe bem. Esticar está quase sem. Fletir é que é o difícil. Exatamente. Né? Por causa do músculo também. Né? O músculo, a articulação da flexão vai ser mais difícil. Mas aí vamos esperar. Né? Ela tem uma vantagem que nós dois não temos mais. Né? Quer dizer, você ainda tem, você tem idade para ser meu filho. Né? Mas a gente já tem mais idade que ela, né? Ela é muito nova, recupera isso fácil, né? Um beijinho pra ela. O mozinho tá mandando um beijinho para ela, né? Tá mexendo bem, 80 até 160, tá mexendo bem, já isso aí vai resolver. Isso aí vai resolver, né? Bom, tá na hora, vamos começar, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? E o cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo aqui, o Cadu escreveu: Outro beijo para Mozinho. Saudades dela. Sabe, essa leitura ela tem uma interpretação, vamos dizer, quase que canônica. Quase todo mundo faz uma interpretação padrão dessa leitura. E essa leitura é uma das leituras muito queridas por mim. E ela é muito querida por mim porque ela é uma das duas leituras que inspiram a Pastoral da AIDS. A Pastoral da AIDS ela tem duas leituras que são fonte de inspiração. Uma é o Bom Samaritano. E a outra é essa leitura que não é na versão de Lucas, é na versão de Marcos, que é do cego Bartimeu. Essa leitura, ela em Marcos tem alguns detalhes a mais, como, por exemplo, dizer que o cego era Bartimeu. Na época de Jesus, as pessoas eram chamadas pelo seu nome, Bar, o nome do seu pai. Então você vê que o cego Bartimeu era filho de Timeu. A gente não sabe exatamente o nome desse cego. E na leitura de Marcos também tem uma outra coisa que, num primeiro momento, eles falam claramente, as pessoas dizem: cala-te, não perturba o mestre. Quando Jesus o chama, essas pessoas viram e falam assim: vem, ele está te chamando, coragem. Mas aqui há algumas coisas que eu acho que são interessantes da gente observar. Primeiro, em todos os evangelhos é colocado uma coisa importante. Esse cego, Bartimeu, ele não era uma pessoa, vamos dizer, que fizesse parte da comunidade. Ele não era alguém que tivesse algo para se sustentar, algo para cuidar dele. Ele não era, por exemplo, alguém de uma família que tivesse um irmão, ou uma esposa, ou filhos que cuidasse dele. Mas, Bernardo, como é que você sabe disso? Porque ele vivia de esmolas. Ou seja, ele está numa situação que ele vive de esmolas. Observa também que esse homem não fazia parte da comunidade, ele estava à beira do caminho. Quando Jesus aproximava-se de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho. Ou seja, esse cego está parado à beira da estrada pedindo esmolas. Enquanto agora acabou de chegar aqui Maria das Graças Pedro. Boa noite, paz e bem, Maria das Graças. Sabe, pessoal,
esse homem era um homem absolutamente desprezado. Nos dias de hoje, ele seria uma população vulnerável, né? Esse homem não tem casa, esse homem não tem sustento, esse homem tem uma deficiência visual, esse homem é marginalizado por sua sociedade, ele pode até ter passado fome, provavelmente passou fome. E tem uma pista nesse evangelho que mostra que ele devia ser profundamente desprezado. Porque ele fala assim: Senhor, eu quero enxergar de novo. Ou seja, esse homem já enxergou em algum momento e se tornou cego depois. Para o judeu da época, para a sociedade em que ele vivia, significa que ele havia cometido um pecado enorme, gigantesco. A cegueira era entendido pelaquela sociedade, por aquela cultura, como uma forma de punir um pecado terrível, porque quem era cego não podia ler a palavra de Deus. Então esse homem devia sofrer um desprezo terrível. É interessante que esse homem não está próximo de uma cidade qualquer. Ele está próximo da cidade de Jericó. E se você ouviu a palavra Jericó, é capaz de você se lembrar que Josué tomou Jericó, né, que ele fez voltas tocando trombetas, né? Ou seja, isso está ligado a uma narrativa de conquista que existe no livro de Josué. Mas, Bernardo, e por que isso é importante? Vou dizer por quê. Por causa da forma como Bartimeu chama Jesus. Jesus, filho de Davi. É muito interessante, porque esse homem é cego. Mas ele tem uma fé muito grande. Porque ele chama Jesus de filho de Davi. Bernardo, qual a importância disso? Filho de Davi era o tratamento que deveria ser dado ao Messias prometido por Deus a Salomão e a Davi. Jesus era o filho de Davi, o Messias esperado. Ele libertaria Israel. Então, o cego Bartimeu, próximo de Jericó, grande conquista de Josué, chama Jesus de filho de Davi. Ele anuncia aquilo que os homens não podem ver com seus olhos, porque o chamam de Jesus o Nazareno, e Nazaré era uma cidade desprezada, de Nazaré não sai nada de bom. Então, Jesus, o Nazareno, ele, o cego dos olhos, com o olho da fé, anuncia: Jesus, tu és o Messias prometido por Deus. Tem piedade de mim. Mas aqui é interessante a gente prestar atenção numa coisa. Ele clama pelo filho de Davi, mas Jesus não responde, ele continua passando. Isso causa estranheza. Por que isso causa estranheza? Porque Jesus tinha uma verdadeira paixão pelos doentes. Jesus tinha um absoluto compromisso com as pessoas que sofrem. Por que esse que sofria, ele passou adiante? Porque existe um problema na chamada, quando você chama o Messias de filho de Davi. Porque o judeu da época entendia que o Messias iria libertar Israel, sim. Iria trazer a ordem, o shalom, a estruturação, a reorganização do Estado de Israel, mas seria um Messias militar. Saul era um rei, era um líder militar, Davi era um líder militar, Salomão era um líder militar,
Após isso, não tinha mais rei em Israel. Então, o filho de Davi deveria ser um líder militar que livraria todos aqueles homens do domínio romano. Pessoal, não critiquem Bartimeu, porque isso era a cultura que ele vivia imerso. Era assim que todos pensavam. Eles ainda não conheciam Jesus, o Rei do Amor, Jesus, o Príncipe da Paz. E por isso ele pensa desse jeito. O que não é possível é nós hoje, 2022 anos depois da encarnação de Jesus, quase 2.200 anos, quase 2.000 anos depois da sua ressurreição. Faltam 11 anos para a gente comemorar 2.000 anos da ressurreição de Jesus. Não é possível que nós entendamos que Jesus é um líder militar, que Jesus prega o domínio pela força, domínio pela violência, domínio pelo poder. O oposto, ele prega o domínio pelo amor, pela acolhida, pela inclusão, pela promoção da dignidade. E a prova está aqui. Novamente, a prova está aqui. Esse homem cego clama: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O que a sociedade em volta dele fala? Cala a boca! Não perturba o mestre! Deixa de ser chato! Cego desgraçado, fica aí no... E ele, desesperado, ele grita ainda mais alto. E aí, ao gritar mais alto, ele sente, Jesus sente que precisa cuidar desse homem. Porque mesmo equivocado, ele é um filho de Abraão. Isso é uma coisa importante. Jesus de vez em quando usa esse termo, filho de Abraão, herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão. Então Jesus sente que mesmo que todos o considerem um pecador terrível, mesmo que ninguém se preocupe com ele, ele é um ser humano, tem direito, ele é pessoa, tem direito a ter sua dignidade restaurada. E por isso ele chama ele. Ele tira Bartimeu ali da marginal, da beira do caminho. Ele tira ele daquela situação de exclusão, de marginalização, de preconceito, e traz ele para o meio de todos. Na posição central, na posição mais importante naquele momento, porque ele está de frente ao Messias, ele está de frente ao Deus vivo que habita entre nós. E é óbvio que todo mundo sabe o que esse homem quer. Aliás, qualquer pessoa com o mínimo de entendimento sabe que se uma pessoa ficou cega, o que ela quer é voltar a enxergar. Mas Jesus faz o quê? Jesus pergunta a ele: o que queres que eu faça por ti? Entendem isso? Ele dá o direito da pessoa dizer o que ela quer. O que você quer que eu faça por você? Ele não vai lá curando o homem. Ele apenas pergunta. Mas ao perguntar, ele faz duas coisas. Ele que já tinha trazido o cego para o centro da sua sociedade. Ele reconhece toda a dignidade daquela pessoa, aquela pessoa senhora de si. E uma vez dito isso, o que acontece? Ele fala: eu quero ver de novo. E Jesus imediatamente: pois então, que você veja de novo. A sua fé te salvou, meu filho. E ele glorificou a Deus. Sabe, pessoal, é muito importante a gente parar de achar que a via daqueles que seguem Jesus é a via do domínio, da força, da via da agressividade, da violência. É o oposto. É a via do perdão, da misericórdia, da inclusão, da acolhida. É a via daqueles que se comprometem com a vida e a dignidade do ser humano. E como eu vivo falando para vocês de profecia,
Como eu vivo falando para vocês da necessidade da gente testemunhar Jesus ao mundo, eu não posso me calar diante de duas notícias que eu recebi ontem e hoje. Ontem eu fiquei sabendo que Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar de Belo Horizonte, estava rezando uma missa onde alguns jovens, alguns fiéis do interior de Minas Gerais, da cidade de Moeda, estavam recebendo a crisma. Ele estava durante a missa, quando grupos de extrema direita começaram a gritar ofensas a ele. Ofensas de baixo calão, que eu não vou repetir aqui, porque eu acho que não deveriam ser faladas em situação nenhuma. E não contentes com isso, quando acabou a missa que eles interromperam, que eles desrespeitaram as pessoas que estavam naquela igreja, 5 homens se aproximaram deles, um ostensivamente armado o ameaçou de morte. É um absurdo isso. Agora há pouco, eu fiquei sabendo que Frei Sérgio, ele é fundador do movimento dos pequenos agricultores. Ele é um dos fundadores. Frei Sérgio foi ameaçado de morte. E o pior, eu ainda não tenho detalhes, vou colocar no meu Instagram, mas um vereador, fazendo um discurso, ameaçou este homem de morte. Pessoal, nós não podemos aceitar isso de forma normal. Eu entendo que há questões, eu entendo que há motivos, eu entendo que há razões, mas nenhuma razão justifica perturbar uma celebração religiosa de qualquer religião. Ninguém se diz seguidor de Jesus pode perturbar um culto religioso de qualquer que seja a religião. Ninguém que segue Jesus pode ameaçar a vida de outra pessoa. Nós não ameaçamos a vida, nós damos vida. Nós seguimos um homem que é Deus encarnado, que diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. Nós não seguimos um líder militar, nós não seguimos um líder de força e de poder, e sim um líder de amor e misericórdia. Quando eu li o Evangelho de hoje, eu tinha pensado uma outra homilia. Mas agora, pouco antes da minha live aqui, 2 minutos antes, meu pai me comunicou a ameaça de morte a Frei Sérgio. E isso me fez repensar a homilia. Eu ia falar, sim, sobre o filho de Davi. Eu ia falar sobre a questão de Jesus não ser um líder militar, mas ser um líder de paz, de amor, de cuidado, de atenção. Mas, frente a essa nova notícia, sobre essa terrível novidade, eu não posso me calar. Eu tenho que denunciar o mal. Eu tenho que dizer essas coisas. Porque a gente não pode ser como aqueles que ficaram frente ao cego Bartimeu e disseram: cala a boca, fica quieto, não perturba o mestre. Nós não podemos ser essas pessoas. Nós temos que ser aqueles outros que viram e falam assim: coragem, coragem, ele te chama, vai lá. Coragem, Dom Vicente, continua fazendo o seu trabalho. Coragem, Frei Sérgio, continua fazendo o seu trabalho. Continuem sendo testemunhas de Jesus. Continuem hoje e sempre pregando o amor, a paz, denunciando o mal,
mostrando o caminho do perdão e da misericórdia. Lembrando sempre que a vida vem em primeiro lugar. Amém? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje, né? Essa reflexão, ela sofreu uma atualização em cima da hora, mas o tempo todo que eu tive nessa live, eu sempre falei que eu vou atualizar as leituras. O Evangelho, a primeira leitura, a segunda leitura, o Salmo não são letras mortas esquecidas no tempo. São palavra de Deus, são sabedoria de Deus, são conhecimento de Deus passado a nós, seus filhos, para que nós possamos viver numa terra melhor, construir um mundo de paz e amor. E por isso, eu não podia ficar parado. Né? Assim que eu tiver mais notícia um pouco da história do Dom Vicente, eu já pus ontem. Hoje eu vou pôr uma outra nota à disposição de vocês. E assim que eu tiver alguma informação de Frei Sérgio, eu vou pôr no meu Instagram. Tá? Eu só peço o seguinte, pessoal, que a gente não se deixe abater. Que a gente se comprometa sempre com a vida. E que a gente reze por essas pessoas ameaçadas de morte. Né? Nem só de tristeza, temos que dar graças a Deus, porque agora há pouco um navio bateu na ponte Rio-Niterói e graças a Deus ninguém está morto, ninguém está ferido. Acho que isso é um pequeno consolo para a gente. Mas vamos para frente. Amanhã a gente vai fazer live. Qual o assunto de amanhã? Não sei, pessoal. Vou ler o Evangelho de amanhã e aí eu coloco para vocês. Tá? Vou deixar a minha bênção pedindo a intercessão de Oscar Romero. Oscar Romero, bispo primaz de El Salvador, bispo de São Salvador, que sabe o que é ser perseguido por grupos de extrema direita. E que ele, que sofreu martírio na missa, proteja, interceda por esses dois irmãos meus, para que eles não precisem sofrer o martírio. Bom, vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Não desanime. Siga em frente. Vai valer a pena, porque sempre vale a pena caminhar com Jesus. A gente se vê amanhã às 19h30. Até lá, beijos e bênçãos.